A educação é muito mais do que aprender a ler ou escrever. Ela é uma ponte para transformar vidas. Foi através da educação adventista que José Bispo superou uma infância humilde e teve sua vida transformada. Hoje, ele é um empresário de sucesso no segmento de confecções. O José Bispo é uma pessoa extraordinária. Ele é um empresário, é uma pessoa que realiza um trabalho profissional de primeiríssima ordem, como eu havia dito, na preocupação com a qualidade do material, com a entrega do material e também a sua preocupação em atender a rede educacional adventista de maneira a gerar total satisfação para os seus clientes. Mas quando a gente sai desse José Bispo, profissional, empresário, e você convive com ele, você encontra um homem de Deus. A relação do bispo com a igreja já vem de muitos anos, sobretudo com a educação. Desde que ele veio estudar no IPAI, recebeu a oportunidade, ele cresceu, serviu muitos anos à igreja através das nossas instituições, trabalhando ali, trabalhando no Rio de Janeiro. E nesses últimos anos, talvez nas últimas 2 décadas, ele vem servindo a igreja através da confecção dos nossos uniformes. E a relação dele com as nossas unidades, com os alunos, sobretudo com as famílias, é muito bonita. Ao rodar nosso território, eu sei que outros territórios também, ele é abordado por líderes locais, pessoas. Não foram poucas vezes em que eu vi ele preocupado com alguma igreja, com alguma necessidade, se doando e envolvendo a igreja para que nós pudéssemos também aportar recursos para lugares que têm necessidades para poder crescer. E ele tem sido, sim, alguém que não somente tem servido a igreja através dos uniformes, mas ele também tem dado de si para a construção de igrejas, para poder atender diferentes necessidades. Foi em uma dessas viagens ao interior de Minas Gerais que José Bispo conheceu Availdes e a pequena igreja de Salto da Divisa, um lugar simples, mas cheio de sonhos. O primeiro contato que eu tive com o Bispinho foi quando eu estava lá na igreja. A gente estava numa construção, né, da ampliação do salãozinho que a gente já tinha. Ele então chegou no local, eu não conhecia, não sabia quem era, e ficou olhando a construção, olhando a igreja e tal, até que ele se aproximou e aí falou, se apresentou, perguntou para mim como é que estava a igreja e como é que estava sendo reunir ali naquele local e qual necessidade que a igreja tinha para construir a igreja. Com recursos financeiros, José ajudou na construção da Igreja Adventista de Salto da Divisa. E o que era apenas tijolo e cimento se transformou em um lugar de milagres, onde vidas têm encontrado um novo sentido. A presença da igreja na cidade atraiu a atenção das pessoas. Inclusive, tem algumas pessoas que nos visitam que elas passaram a frequentar a igreja depois de pronta. Uma delas até fala comigo que foi lá na igreja, havia convidada e foi lá na igreja e o conforto, se sentiu assim tão confortável que ele está indo constantemente. O número de visitas tem aumentado após a construção da igreja. E para nós aquela igreja ela é um milagre. Porque a gente se via que algum dia a gente poderia ter uma igreja, mas não com a estrutura que foi construída, né? Uma mega estrutura. Ela hoje é a igreja mais bem estruturada da cidade. Além da igreja de Salto da Divisa, a Natuvale também ajudou outras igrejas no Vale do Jequitinhonha. A Natuvale, uma empresa que nasceu vendendo produtos naturais e em tempos de economia instável precisou se reinventar, atualmente é um dos principais fornecedores para a Igreja Adventista no Brasil.
A gente aqui tem vários setores. A gente tem a parte do escritório, que é onde recebe todos os pedidos e atende os nossos clientes, tanto na parte de uniformes escolares, como também na parte de produtos extras, que são eventos da igreja que a gente faz também para uniformes e camisas promocionais também. A gente tem a parte do escritório, logo depois vem a parte da produção em si, que é definida através de mim, quando dou a eles todo o aval para iniciar o corte e assim seguir para os outros setores, que seria na questão do bordado, seria na questão da costura, do estoque e até a peça ser enviada diretamente para o cliente. Hoje a gente produz em média mais ou menos de 500 a 600 mil peças no ano. E esse propósito está em cada detalhe. Todos os dias, antes de começar o trabalho, os funcionários da Natuvale se reúnem em um culto. É um momento de gratidão e alinhamento com a missão que move a empresa. Assim, a missão que a Natuvale tem hoje é não só fornecer uniforme, mas vestir os alunos para a eternidade, né? Então a gente sabe que qualquer peça que a gente faz aqui dentro não é assim uma simples roupa, é algo que vai ser especial para o aluno que está vestindo. O pai às vezes não é da igreja, então tudo aquilo vai refletir o cuidado que a própria educação adventista está atendendo ao cliente ali no todo. José enfrentou desafios, mas nunca desistiu. Hoje, através da Natuvale, ele retribui tudo o que Deus fez por ele, sendo um canal de bênçãos para outras pessoas. E quem convive com ele sabe o quanto essa gratidão é real. A primeira coisa que ele faz no mês, quando a gente fecha aqui as vendas, ele já devolve o dízimo. E desde quando, assim, são vários exemplos, né? Quando começou a fazer o culto aqui todo dia de manhã, todos os funcionários vêm, mais bênçãos vieram. Então é uma questão assim, de quanto mais dá, quanto mais acho que liberal, mais você recebe. Quem vive isso, né, que é o caso dele ali, faz a gente acreditar. Então, acho que no dia a dia também, nas pequenas coisas, a gente consegue ver esses pequenos milagres. E aí ele é generoso porque é como forma de gratidão. Olá, telespectadora, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui mais uma vez para repartir uma história de superação. Vocês viram na primeira etapa do programa um pouco da vida deste senhor que está aqui ao meu lado hoje, aqui na Novo Tempo, e que revela que é possível crescer, se tornar um empresário de respeito e fazer diferença por onde passa. Estou recebendo aqui o José Bispo, que é empresário, veio do interior do Rio de Janeiro e está aqui com a gente para compartilhar um pouquinho da sua história. Obrigado por ter vindo, aceito o convite, está aqui com a gente, viu? As minhas primeiras palavras, Sérgio, são de gratidão. Gratidão a Deus, porque Ele cuidou de mim, cuidou da minha família e operado muitos milagres em minha vida. Só o fato de estar aqui hoje, para mim, é um grande milagre. Porque a gente que fica feliz pela série de milagres, né, que Deus fez na sua vida. É um milagre tão grande que eu acho, porque um mineiro que nasceu na roça, lá no Talismã, região do Talismã, fica no município de Santa Maria do Salto, interiorzão de Minas Gerais, está aqui num programa de televisão, canal aberto para todo o Brasil. Alguém tem dúvida que isso é um milagre? A gente tem certeza que é uma série de milagres, porque Deus te acompanhou desde pequenininho, você veio de uma situação muito pobre, mas Deus foi te resgatando, foi te amparando ao longo da sua vida. Até você parar num dos nossos colégios, de uma instituição que é a instituição da sua vida, né? Fala sobre ela, que é o IPAI, lá perto de Petrópolis. Bem, eu fui para o internato antes, lá no Edessa, em Colatina. Trabalhei lá um ano, no Milharal, para poder pagar os estudos. Depois fui para o Colégio Adventista de Petrópolis, o IPAI, onde passei 4 anos, sendo servente de pedreiro para pagar os estudos. E de lá eles descobriram que você tinha algumas vocações também, né? Como é que você foi crescendo nesse processo? É o seguinte, o pastor João Isídio era o presidente da Associação Rio de Janeiro, ele me convidou para ser o zelador da Associação Rio de Janeiro. Antes disso, Sérgio,
eu passei pelo IPAI como funcionária. Realmente você falou uma coisa legal aí. Eles descobriram que eu tinha outros talentos ali. Não vou falar talento, que podia ser falta de modéstia, mas... Mas varrer bem faz diferença. Você vê que está tudo limpinho aqui. Exato. Ó, né? Então, alguém trabalhou aqui de forma legal, né? Então, como eu já estava grande e meio envergonhado de ficar pedindo dinheiro para meu pai, que meu pai não tinha condições financeiras também para me ajudar. Aí o IPAI me deixou como funcionário 1 ano. Depois de 1 ano é que o pastor João Isídio me levou para a Associação Rio de Janeiro. Entendeu? Como zelador, lá eles depois me colocaram no almoxarifado, depois me colocou no faturamento e depois me colocou como gerente de uma loja que é o CEL, Serviço de Educação Lar e Saúde, abriu lá no centro de Petrópolis. E aí começou a vir aquela veia de empresário. Opa, eu acho que eu posso também fazer. Exatamente. Só que você começou por comida, né? Exatamente. Alimentação natural. Exatamente, Sérgio. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Madureira, né, no ramo de produtos naturais. Isso aí. Lá na Rua Domingos Lopes, me lembro até hoje, Rua Domingos Lopes, 671, Galeria Loja Ofa, onde era o meu comércio. E eu já estava no auge do crescimento, aí veio aquele plano do Fernando Collor de Mello, aí quebrou meus clientes. Aí eu vendi minhas coisas que eu tinha tudo lá e fui para Petrópolis, porque meu sonho era que meus filhos estudassem no Colégio Adventista de Petrópolis. E todos os 3 meninos estudaram lá. Mas você foi para lá e aí você deu outra guinada. Aí lá eu continuei, eu abri outra empresa com o nome Nato Vale, entendeu? No ramo de produtos naturais. Só que não estava decolando, como lá Petrópolis é o polo das malhas, aí eu migrei para confecções. Depois de 2 anos nesse ramo de confecções, aí o IPAI e a Associação Espírito Santense me convidou para fornecer os uniformes escolares para a rede da educação adventista naquela região. Aí nisso, outras pessoas ficaram sabendo que eu estava no ramo e foram me convidando. Hoje, para a honra e glória de Deus, nós estamos atendendo mais de 90 mil alunos em todo o Brasil. Amém. E você faz o quê? Deve ser mais de 500 mil peças aí por ano. Mais de 500 mil peças por ano. Então, é uma empresa de médio para grande porte já, né? Sim, sim. Mas o importante não é você crescer, né, ser um grande empresário, sem fazer algo pelas pessoas. Eu acho que o mais importante, e por isso que você está aqui também, que é outro milagre, Deus te deu a oportunidade de devolver um pouco para aqueles que nada ou pouco têm. Alunos pobres que às vezes não têm condição de ter um uniforme, você começou a bancar uma série aí de estudantes e fazer todo um trabalho também de missão, né, através do seu esforço, através da sua companhia. Como é que você vê esse lado social que você tem feito? Olha, Sérgio, uma pessoa que sabe o que é dificuldade sou eu. Porque eu vim, como diz, a gente veio do pó e vai voltar para o pó. Então, eu sei o que é dificuldade. Então, hoje, quando eu vejo os alunos carentes, às vezes não tem onde cair duro, o coração pede para ajudar. Porque você quase caiu duro também, né? Sim, é verdade. Mas você levantou. E se levantou também da derrota de um plano, né? O plano Collor fez muitas pessoas quebrarem, mas você se levantou. Levantei, Deus foi tão generoso comigo que antes do plano dele eu havia comprado a minha casa em Petrópolis. Então ele não pegou o dinheiro e a reserva que a gente tinha. Entendeu? Eu falo aqui com o empresário, talvez você esteja passando um momento difícil, né? Sai governo, entra governo e às vezes a situação financeira, econômica da sua empresa também está passando por dificuldades. Lembre-se que Deus pode estar com você. Não desanime, se você está quebrando, Deus pode te levantar, pode fazer o seu negócio também prosperar. Mas prosperando, lembre-se do próximo. Lembre também auxiliá-lo que Deus vai lhe abençoar, como aconteceu com você, né, José Bispo? Sim. E você hoje é uma bênção, né? O canal Fé também é uma bênção. Eu vejo o canal da fé como um canal de bênção para as pessoas, que dá oportunidade às pessoas. Então, eu sou testemunha viva disso aí. Então, voltando ao assunto dos alunos carentes, para você ter uma ideia, só o ano passado eu ajudei, não sei se pode falar valor, mas foi mais de 150 mil reais só em uniforme para alunos carentes. Olha só. Entendeu? Parabéns por isso. Porque Deus está me dando
Eu só estou devolvendo um pouco daquilo que Deus está me dando. E ajuda financeira também para as igrejas, reformar a igreja. Eu ajudo a Bahia, o pastor Ivo já aposentado, mas ele me pede ajuda lá para a Bahia. Eu já mandei ajuda financeira para a Bahia, para Recife, para lá para Belém. Tem até os contatos das pessoas, se quiser. Com certeza, Entendeu? A gente acredita em você. Entendeu? E manda recursos também financeiros lá para a Janela 1040, que você não pode falar a região, o local. Lá tem um pastor muito bacana que a gente sente prazer em ajudar, entendeu? Lá o pastor Rafael Porto, entendeu? Então a gente tem prazer em ajudar. E mandei ajuda para eles, também financeira. Enfim, você ajuda de várias formas. Olha, você trouxe aí alguns uniformes. Mostra pra gente. São uniformes, isso tem todo um manual. Olha só, isso aí é para uma criança. Tem aqui o manual oficial da Divisão Sul-Americana. E a gente segue rigorosamente esse manual. É esse manualzinho aqui, ó. Tem aqui uma série de dados, né, de tamanhos, etc. Agora, sabe de uma coisa? Você falou bastante sobre a sua atividade, mas tem uma pessoa aqui que reconhece o que você faz. Eu acho que você vai gostar de ouvi-la agora. É uma surpresa para você. Vamos ver junto aqui? Vamos. Quem é que vai falar? Não, eu só posso falar só sobre esse uniforme? Depois que ele falar aqui, pode ser? Pode. Vamos lá. Eu tenho acompanhado o José Bispo e a Nato Vale já por alguns anos e sempre me impressiona quando eu olho para a empresa e para a gestão da empresa o padrão de qualidade, a busca por um aperfeiçoamento constante. Mas quando eu olho para o José Bispo e para a família, para a maneira generosa como eles têm liderado essa empresa, eu fico sempre muito impressionado. Tudo que tem a ver com a missão da igreja, eventos da igreja, alunos carentes, plantio de novas igrejas, sempre a Nato Vale tem estado presente, feito a diferença e feito até um sacrifício especial para apoiar a igreja no seu crescimento. Por isso, Bispo, eu estou feliz por ver você sendo entrevistado hoje e recebendo um reconhecimento pelo tremendo trabalho que você faz. Deixa eu dizer uma coisa para você, você é um profissional dedicado, não tem dia e não tem hora para trabalhar junto com a sua família e os seus empregados também. Mas eu creio que a prosperidade do seu negócio vem da sua generosidade e investir na causa de Deus, investir na vida de pessoas carentes que você sabe que sem um apoio não vão chegar lá e especialmente no investimento na missão da igreja. Deus tem abençoado você. Eu quero dizer para você que quanto mais generoso você for, quanto mais fiel você for, mais abençoado você vai ser. E eu espero que essa sua generosidade, seu crescimento, essa sua visão se multiplique também na vida de muitos outros profissionais liberais da Igreja Adventista no Brasil. Sem palavras. Viu? Sem palavras. Para quem não sabe, esse é o secretário-geral da Igreja Adventista Sétimo Dia, está lá em Washington. É a segunda pessoa mais importante de toda a estrutura da igreja, que fez questão de gravar esse depoimento para você. Você viu como você foi longe? Eu pergunto, isso não é um milagre, pastor? É um milagre. Agora você pode falar. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, para a honra e glória de Deus, não para a exaltação do eu, quando a divisão foi fazer a mudança dos uniformes, do antigo para o novo, nós fomos convidados para apresentar propostas. E aí, o que aconteceu? A divisão convidou várias pessoas, os colegas fornecedores, CPB e etc. Nós apresentamos 5 propostas diferentes. E para a honra e glória de Deus, a proposta escolhida foi essa aqui, que você está sendo usada para todo o Brasil e América do Sul. Parabéns. Então, duplamente. E por falar em parabéns, a Federação dos Empreendedores do Brasil também quer dar parabéns e deixar com você uma pequena lembrança desse momento. Para você botar lá na sua oficina, lá na sua fábrica. Eu gostaria de chamar aqui o Martinho Moura, empresário, que também é conselheiro da fé, para te deixar esse certificado. Meu prezado amigo. E colega, né? Colega também, José Bispo. Eu tenho imenso prazer, representando a fé, entregar você esse certificado em reconhecimento à sua identidade com a missão da fé, compartilhando Cristo através da sua influência, habilidades e recursos. Então, a fé lhe confere esse certificado
no ensejo da sua participação no programa Fé em Ação. E um botão da fé para você usar quando achar conveniente. É isso aí. Muito obrigado. Não mereço, mas agradeço. Como lembrança da sua participação no programa Fé em Ação aqui na Rede Novo Tempo. Martinho, obrigado pela sua participação. A gente chegou ao final do nosso programa, viu, Bispo? Mas é um prazer saber que você tem feito diferença para tanta gente e que Deus continue te abençoando ricamente. Muito obrigado, Sérgio. Foi uma alegria estar aqui com vocês. A alegria foi nossa. E você, telespectador, não saia aqui da Novo Tempo. A programação segue. Mas na próxima semana eu tenho um convite para você. Esteja conosco aqui. Você vai ver e ouvir histórias que modificam vidas. Porque esse é o fundamento da fé. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana e que você tenha uma semana abençoada. Você pode fazer contato conosco, saber mais sobre a fé, sobre os projetos de televisão que a gente apresenta aqui através das redes sociais que você vê na telinha agora. Esperamos você na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia aqui. Espero por você. Obrigado pela sua audiência. Até lá.